abrasando. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. O Senhor é dono do nosso corpo por direito de criação e direito de redenção. A forma de expressarmos gratidão ao Senhor é servindo-o com pureza interna e pureza externa. É a maneira correta de agradar a Deus. Como diz a palavra do Senhor, o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só carne. Porém, quem se une ao Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Caso, irmãos, estejamos vivendo em qualquer tipo de imoralidade sexual, estamos debaixo da influência do velho homem. Isso significa que não somos santos, mas impuros. Deus não comanda a nossa vida, mas a carne. Não estamos seguindo o ensinamento das Escrituras, mas os conselhos dos ímpios. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza e lascívia. Quando estamos em uma situação de impureza, além de entristecermos o Espírito Santo, corremos o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Isso vai prejudicar nosso testemunho e não glorificará a Deus. Além disso, algumas pessoas podem se escandalizar com nossas atitudes, o que pode levar a perder a fé em Cristo. Outros, por sua vez, podem nunca se sentir à vontade para se aproximar do Senhor. Talvez por esse fraco testemunho, as pessoas não se chegam a Deus por nossa causa. Assim como no meio do povo, diz Pedro, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, se somos escravos da imoralidade, não somos servos de Cristo. A fé salvadora não existe em nossa vida. Pertencemos ao reino das trevas, estamos debaixo da escravidão da carne, do mundo e de Satanás. Os que vivem em qualquer tipo de imoralidade ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo verdadeiramente. E diz a palavra de Deus: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruína completa, tendo-a postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Irmãos, Cristo pode nos ajudar a superar a impureza sexual.
se porventura há em nós essa impureza, Cristo pode nos ajudar. Jesus tem a capacidade de nos transformar de pessoas impuras em pessoas santas. Ele nos liberta da imoralidade sexual e nos guia para uma vida nova. No entanto, é importante que nos arrependamos desta má conduta. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Precisamos acreditar que Jesus pagou nossa dívida pelos pecados na cruz, e assim seremos purificados e libertos da impureza. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante que no Antigo Testamento há uma prostituta. Ela esconde os espias. O nome dela é Raabe. Ela ganhava a vida vendendo o corpo. E nós sabemos que houve uma promessa feita a ela, e todos que estivessem na casa dela não seria morto. E Josué então disse aos espias. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Veja que ela sempre é relatada como prostituta, porque era a vida passada dela, mas agora ela faz parte do povo de Deus. E é dito assim, na genealogia de Jesus: Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed Jessé. Ela é uma ascendente do Senhor Jesus Cristo. Ela não ficou mais sendo prostituta, agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em quinto lugar, irmãos, a vida santa não despreza a graça de Deus. Leamos os 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A vida nova, dada por Cristo, nos faz ter apreço por tudo que se refere e vem de Deus. Ele era o herdeiro da promessa, porque nasceu primeiro. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou em casa com fome, não pegou nada na caça, e Jacó tinha feito uma comida saborosa. E ele então pediu um pouco da comida, e Jacó, esperto, disse: eu só lhe dou se você me dá a mim o direito de primogenitura. Jure que você me dá e eu lhe dou a comida. Aí ele disse: para que me serve ser o primogênito se eu estou morrendo de fome? E ele troca as bênçãos que seria dele eternamente e a sua descendência por um prato de comida. Nós precisamos observar que ele foi profano, ele desprezou aquilo que era precioso do Senhor. Mas os homens deste mundo desprezam a graça do Senhor pelo prazer transitório do pecado. Quantos estão assim desprezando a leitura, a palavra, a oração, o culto, para ir o quê? À praia, para ver televisão, para assistir um jogo? Ele disse: que me importa isso? Eu quero é me divertir. Cuidado, os que profanam vão perder a graça do Senhor.
Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem